Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um podcast pensado e idealizado para que você que está nos assistindo possa crescer como pessoa, como profissional. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, com uma trajetória muito incrível e logo depois da vinheta vou mostrar para vocês quem é. Solta a vinheta. Com vocês, Dr. Arthur Antunes, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast, seja muito bem-vindo à nossa casa. Conta para nós aí um pouquinho da sua trajetória. Eu espero que hoje a gente possa inspirar muitas pessoas com o nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui conversando um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória profissional, pessoal. Estamos aqui abertos a conversar e falar um pouco do que a gente acredita nessa caminhada da vida. Muito bom. Então, eu queria que a gente começasse do princípio. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Você é teresinense, nascido, criado. Conta pra gente, assim, nasceu onde? Como que foi a sua trajetória desde a adolescência, infância? Conta primeiro o Arthur, sem falarmos ainda da carreira, da vida profissional. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Dr. Arthur. Perfeito. Então, realmente, eu nasci em Teresina. Passei toda a minha vida aqui em Teresina, construí raízes em Teresina. Sou filho do Edson e da Marilene, que com muito suor e muito trabalho deram tudo de si e ainda dão tudo de si para criar os filhos, para ensinar, educar e trazendo alguns princípios sobre família, sobre religião, sobre responsabilidades. E, de fato, durante toda a minha vida, sempre busquei isso, sempre busquei entrar e sair muito bem dos lugares que eu estive e que eu possa estar e sempre dando o melhor. Então, toda a minha vida, inclusive acadêmica também e profissional, foi aqui. Tive uma leve passagem profissional atuando em Timon, no Maranhão. Ah, A gente pode bem falar aqui do lado, né? bem aqui do lado. E, de fato, dentro do Conselho Regional de Enfermagem, a gente conseguiu expandir outros horizontes, outras visões, visitando praticamente aí todos os estados do Brasil já, Muito aprendendo bom. bastante e contribuindo. Então, realmente, a minha vida é Teresina. Gosto muito de Teresina. Tenho uma família em Teresina, com minha esposa, com minha filha, e a gente é muito feliz aqui. Ótimo, né? Então, assim, a trajetória de vida começou mesmo sendo construída aqui dentro de Teresina, se consolidando como pessoa. E agora vamos para a sua parte profissional, assim. Quando surgiu o desejo pela enfermagem? Foi desde sempre? A área da saúde sempre te chamou? Como que isso foi acontecendo? Conta aí. Perfeito. Então, assim, a decisão profissional vem mais ali no ensino médio, né? Então, no primeiro ano, eu estudei essa fase final da quinta série ao terceiro ano no Colégio Diocesano, no Colégio Tradicional aqui de Muito Teresina. bom. E dentro lá da minha vida acadêmica, o primeiro ano a gente já teve aquela possibilidade do PSIL, do Enem. Sim. E dentro do PSIL a gente já sempre fiz a minha parte e esperei ver o que acontecia para dali ver quais são as possibilidades que se tinha. Mas já tinha ali uma paixão pelo âmbito da saúde, tinha ali uma leve paixão também por exatas, eu tirava boas notas em matemática, né? física, gostava bastante, mas de fato a saúde me atraiu. Então a gente tinha alguns olhares para a saúde e por pensar naquele momento principalmente da empregabilidade mais rápida, a gente colocou no radar a enfermagem rapidamente. E naturalmente as coisas foram acontecendo, a gente foi evoluindo no segundo ano, no terceiro ano e a gente conseguiu o êxito, a gente conseguiu ser aprovado no segundo semestre da Universidade Federal do Piauí, onde que foi um grande divisor de águas na minha vida, onde eu comecei a ter uma vida diferente, uma vida de um pouco mais de independência, um pouco mais de responsabilidade, enxergar a vida adulta. Aí lá conheci, fiz grandes amigos que ainda hoje estão aí comigo na caminhada. E foi a cada período, a cada momento, me identificando com a enfermagem. Eu costumo dizer que a enfermagem, a gente não escolhe ela, ela que escolhe a gente. Isso mesmo. Entendendo... A gente faz o teste, né? Aí dá liga. É isso. Aí você precisa entender qual é a essência da enfermagem, quais são os aspectos da enfermagem, as dificuldades que a enfermagem tem. Para a partir dali você lutar diariamente por ela, mostrando sempre o tanto que ela é importante para a sociedade. E durante a minha graduação também, eu já gostava de fazer alguns concursos públicos
e teve um que eu consegui o êxito, que é o da Polícia Militar do Piauí, também sou policial militar do Piauí, e associei a formação, a graduação com o trabalho, com o concurso público, como policial militar, e também ali na fase final do curso também fazia um estágio extracurricular, né? Então, nesse estágio extracurricular a gente conseguia entender a essência do que era ser enfermeiro, como liderar, como trabalhar, como executar, como gerenciar. E realmente quando eu fui exercer a enfermagem já como profissional, lá no Hospital da Polícia, que foi a minha primeira oportunidade de emprego, de fato, na enfermagem eu já cheguei, pode-se dizer, um pouco mais pronto, um pouco mais preparado e mais seguro do que mais eu deveria, maduro, digamos assim, do que eu deveria fazer. Muito bom. E falando nessa questão do Hospital da Polícia, nós já tivemos aqui, né, 2 grandes amigos do senhor e meu também, né, o doutor Antônio e Samuel. Eles contaram, né, que vocês se conheceram ali no bastidor, né, do Hospital da Polícia, já vinham construindo essa carreira, se consolidando como parceiros, e com isso surgiu a chapa, surgiu hoje a força que é o Corém Piauí, que já vem sendo construída desde, né, do pleito do doutor Antônio, e passou ali para o Samuel. Como tem sido, assim, a sua construção dentro do Corém Piauí? Eu entendo que tudo que a gente faz são degraus, né? A gente vai construindo degrau por degrau. Como é que foi, na sua visão? Nós já tivemos aí, pessoal, se vocês ainda não assistiram, depois corre lá, assistem, do Samuel, que foi o primeiro, depois do doutor Antônio, para vocês verem a prova de cada um ali, a visão de cada um, né? Sim. Mas como foi para você... a construção do pleito, a construção da primeira chapa, que foi com o doutor Antônio, né? E aí depois veio sendo moldada, veio sendo ajustada, sendo lapidada, porque assim, nada que está tão bom não possa melhorar. Claro. Então, com o doutor Antônio foi muito bom, né? Nós honramos tudo que foi construído naquele período. Sim. E Samuel veio e também construiu, e está sendo construído, um legado muito bom. É um legado porque não é só para ele, é para nós, né? Sim. Eu digo que o legado, ele deixa para o outro também, né? Então, isso. O Samuel tem feito um ótimo trabalho, e com isso vocês estão nos bastidores, né? A gente entende que o presidente, ele é só o nome principal, de certa forma, que aparece ali, mas que tudo que acontece nos bastidores, nem todo mundo tem o nome ali, de certa forma, mostrado, mas a gente sabe que é uma construção, é uma equipe. Como que para você foi a construção do primeiro pleito, doutor Antônio, Samuel, e como é que tem sido desenrolado isso, assim, como que você tem crescido dentro desses pleitos? Conta aí para nós, sem dar muito spoiler. Ótimo, ótimo. Assim, eu conheci o Antônio Neto e o Samuel lá na Universidade Federal do Piauí, um pouquinho antes do Hospital da Polícia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Samuel no 2º período, se eu não me engano, de enfermagem, e o Antônio Neto, acho que no 3º período, se eu não me engano. E naquele momento foram contatos iniciais, de colega de turma, e durante a minha formação no curso de formação da Polícia Militar, acabou que a gente se distanciou um pouco. Depois retornei à universidade, tranquei um período, e dei seguimento com outros colegas. E, por coincidência do destino... Ou não, né? Sei lá. A gente se reencontrou no Hospital da Polícia. Então, quando eu cheguei no primeiro dia para assumir minha função, uma das primeiras pessoas que eu tive contato foi o Antônio Neto. E o Antônio Neto, daquele jeito imediatista de resolver as coisas, já me acolheu, já me apresentou ao hospital, já me explicou algumas coisas, como funcionava. E vai ser muito bom, seja bem-vindo. E a partir dali começou a iniciar um processo de trabalho em conjunto. Sim. E que esse trabalho respingou em amizade, né? Que a gente tem hoje muito forte. E meses depois, um tempo depois, encontrei o Samuel no corredor lá do hospital. E ele disse que tinha sido chamado no concurso e tinha sido lotado no Hospital da Polícia Militar. Outra coincidência. Né? E lá a gente trocou algumas figurinhas, começou a conversar e começou a trabalhar junto e começou a fazer a diferença lá no Hospital da Polícia. Logo, o Antônio Neto assumiu a gerência de enfermagem e eu assumi a coordenação dos postos de internação. E o Samuel também começou a trabalhar mais próximo da gente, a gente começou a ter algumas intervenções interessantes. Simultaneamente a isso, o doutor Antônio Neto assume a presidência do conselho e a gente
começa a trabalhar também de maneira mais firme e mais presente lá no Corém Piauí, Sim. onde a gente se dedica muito também para que a gente tenha aí os melhores resultados para a enfermagem. Então, assim, enquanto time, enquanto grupo, enquanto pessoas com responsabilidades diferentes, mas com o mesmo objetivo, a gente se dedica muito. Sim. Que a gente pode dizer assim, é que a enfermagem é uma grande paixão da gente, a gente vive da enfermagem, a gente sobrevive da enfermagem, a gente luta por ela, por acreditar que ela precisa ainda mais de muito reconhecimento social, de reconhecimento financeiro, e a gente busca todas as discussões que são voltadas para valorizar a enfermagem. Sim. Então, dentro dessa nossa caminhada no Conselho, como você bem resumiu, o doutor Antônio Neto fez 30 anos em 3, enquanto presidente, realmente teve diversos desafios, enfrentou várias situações bem delicadas e trouxe essa marca principalmente de reconstrução e de conhecimento social, vamos dizer assim, onde a gente conseguiu ter as primeiras leis aprovadas a nível de estado, leis a níveis municipais. Então ele levou essa interiorização do conselho mais a fundo, a organização dos processos de trabalho, e o Dr. Samuel vem principalmente para trazer qualificação profissional para toda a categoria. Então a grande marca do Samuel, pode-se dizer assim, são as capacitações, através do Corém Capacita. Sim, muito bom. Muito Participo bom, de todas. Muito bom, por sinal, de que o Corém Capacita traz a oportunidade para aquele profissional que quer se qualificar e muitas vezes não tem a oportunidade ou não tem o recurso financeiro para empregar com isso. Então, a gente tem capacitações de maneira mensal, de maneira quinzenal, de capacitações proativas e também capacitações reativas, que são aquelas capacitações que algum enfermeiro responsável técnico solicita para a gente e o conselho de pronto dá a resposta e a gente faz esse feedback. Então, é um momento de olhar técnico, científico, legal, mas também um olhar de se empoderar desse conhecimento, porque não adianta nada você adquirir esse conhecimento e você não guardar para si ou não saberem como usar, e né? você não aplicar da maneira correta, entendeu? Então, o Samuel tem essa marca e durante toda essa minha trajetória, cheguei no conselho lá em 2018, a gente vem contribuindo. Então, o conselho hoje é formado por homens e mulheres fortes que se dedicam diariamente para dar o seu melhor, principalmente por mulheres. Lá a gente tem várias assessorias, divisões, departamentos, câmeras técnicas, comissões de grupo de trabalho gerenciado por mulheres que se dedicam muito para dar os melhores resultados, e a gente tem, graças a Deus, tido um feedback muito positivo da categoria. Temos muitas coisas para fazer ainda. Acho que o conselho está numa curva bem ascendente de crescimento, e dentro dessa curva de crescimento a gente precisa entender o que ainda precisa ser feito, entendeu? Eu tenho uma visão assim, de quem ainda está de fora, né? Eu digo ainda já dando o gostinho de estar mais perto, né? Mas assim, a gente já tem uma trajetória boa, né? Caminhando juntos. E tudo que o Corém faz, o que eu posso, eu tô lá, né? Só os que é no município aí mais distante, eu não vou. Mas o que é mais próximo, eu gosto de estar junto. O que é online, eu gosto de participar. Até minha filha, eu boto ela para assistir quando ela também tá no ramo da enfermagem, né? Então, quando é os online, eu encaminho e foram as primeiras experiências dela, né? Em capacitações. E isso tem, pelo menos na minha visão acadêmica, já vai despertando para o aluno que não sabe ainda a área que ele quer atuar. Então, por exemplo, quando eu vou para o da Ana, que ela fala sobre adoecimentos mentais, então o enfermeiro também pode trabalhar nessa área, né? Então, quando a gente vai para a área da prescrição medicamentosa, então o enfermeiro tem que, né? Tem a questão da sutura, tem o curso de DIU. Então, assim, essas capacitações, no meu ver, trazem para nós acadêmicos e também para alguns enfermeiros que nem sabiam, porque nem eu sabia que a enfermagem era tão ampla, né? Para mim, assim, o enfermeiro, ele é o que cuida, ele é o que aplica uma medicação, ele é aquele que vai fazer um curativo, e de acordo com o que a gente vai estudando ali na graduação, estou no 7º período, a gente vai vendo que a enfermagem é muito grande. E de acordo com o que você vai fazendo as capacitações, você vê que ela é muito maior, né? Então, no meu ponto de vista, as capacitações do Corém vêm também para fortalecer áreas que nem a própria enfermagem ainda atua,
né? Porque tem muita área da enfermagem que se a gente parou de fazer, por exemplo, eu vejo o discurso de bastidores ali na faculdade. Ah, mas isso aqui sempre foi a enfermagem que fez, agora veio a profissão fulana de tal e eles estão fazendo. A enfermagem deu espaço, né? Deixou de fazer o seu papel e veio outra categoria e, digamos assim, tomou ali, né? Sim. Então, é bom para que tanto acadêmicos quanto profissionais entendam seus papéis de atuação, quais são, né, os deveres do enfermeiro quanto profissional, o que ele precisa fazer, o que ele pode ou não delegar, né? São temas importantes, né, que a gente precisa trazer. Então, essa questão das capacitações, para mim, no meu ponto de vista, tem essa questão de trazer o olhar do quanto a enfermagem é ampla, Isso. mas que nós ainda não sabemos. Isso. Nós, eu digo eu ainda, assim, sétimo período, nem sabia quantos. Samuel falou no simpósio agora, são mais de 100 e tantas especializações para o enfermeiro, o técnico de enfermagem pode tantas outras, né? Então, assim, essas capacitações, no meu ponto de vista, tem essa visão de reestruturar, de fortalecer o quão grande a enfermagem é e trazer essa visão do quanto a gente tem espaço ainda, né? Você trouxe, desculpa só lhe cortar na fala, Sim. Você trouxe alguns aspectos interessantes que fazem a gente refletir. Primeiro, assim, em relação às suas atividades finalísticas, o conselho, ele surge de maneira legal para 4 atividades finalísticas, eu costumo dizer, que é fiscalizar o exercício profissional, Sim. que é registrar... Que, inclusive, está sendo muito bem feito, tem acompanhado várias fiscalizações aí. Registrar os profissionais, normatizar a profissão e verificar a conduta ética dos profissionais. Então, o conselho surge para isso, para garantir à sociedade que seja bem assistência de assistida, enfermagem né? de qualidade segura, livre de qualquer dano. Então, esse é basicamente, resumidamente, seria o Muito propósito bom. e a missão do Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem com suas diferenças peculiares. Dentro desse processo, o Conselho, ele existe há mais de 50 anos. Então, a lei lá de criação do sistema COFEM em Conselhos Regionais foi lá de 1973. E o Corem Piauí surgiu em 75. E dentro desse caminhar de vários conselheiros, profissionais que fizeram parte do Conselho, a sua atividade finalística vem sendo cumprida muito bem. Eu costumo dizer que a atividade finalística do Conselho, principalmente a de fiscalizar, tem diversos resultados no Piauí como um todo. Por quê? O aumento do quantitativo de profissionais de enfermagem empregado nas instituições de saúde, ele não é por conta de um desejo da instituição, muitas vezes, infelizmente, um desejo social, mas por uma imposição e notificação e a necessidade mesmo, né, para um bom atendimento. Isso, do conselho. Então, a partir da fiscalização, da cobrança do conselho, se tem profissional devidamente habilitado e aumenta esse quantitativo para poder garantir saúde de qualidade. Do outro lado, a gente tem nos últimos anos uma visão do conselho, uma visão estratégica de acolher qualquer demanda do profissional. Então, qualquer demanda que for do profissional, o conselho está presente. Sim. Muitas vezes com o papel de ouvir e de referenciar, outras vezes com o papel de conciliar. Então, dentro dessa caminhada, tudo que for demanda do profissional, a gente busca fazer e vem fazendo, graças a Deus, muito bem. Dentro desse processo, eu costumo dizer, participo de várias visitas, de várias capacitações sobre diversos aspectos, e aí uma das coisas que eu costumo relatar para o profissional de enfermagem, para o futuro profissional de enfermagem, é que ele precisa estar conectado com o conselho. Então, um profissional que busca alta performance, que ele busca sucesso profissional, que ele busca ir além, que ele busca, de fato, ter uma trajetória de sucesso, ele precisa estar conectado com o Conselho Regional de Enfermagem. Ele precisa saber o que o Conselho está fazendo, quais são participar dos eventos que o Conselho tem disponível, participar das capacitações, entender qual é a função do Conselho, o que o Conselho pode te apoiar, o que o Conselho pode te ajudar. O que eu posso oferecer para o Conselho, né? Posso oferecer. Então, o Conselho te dá a possibilidade de grandes networks, que isso fortalece muito a tua caminhada. Sim. Então, assim, e fortalece a categoria como um todo. E de maneira secundária, de maneira aí meio que automática, fortalece toda a enfermagem. Então, a enfermagem se mostra para a sociedade de maneira positiva, se mostra como uma profissão sólida, responsável, respeitada, que salva vidas diariamente e que merece esse reconhecimento, tanto social como também como financeiro, valorização financeira. Isso. E também falando sobre assim as marcas dentro desses pleitos que eu tenho acompanhado, né? Tenho pouco tempo aqui no Piauí, então as trajetórias que eu acompanhei foram do Dr. Antônio Samuel, né? Uma marca que para mim
eu olho para eles e para vocês, né, que são ali do conselho, eu não consigo pensar em outra frase, a não ser a representatividade política, né? Sim. É algo que eu sei que vocês trazem isso de uma forma muito sólida e um discurso muito presente. Isso, para mim, como eu comentei contigo, né, já de bastidor, assim, eu sempre trabalhei dentro de pleitos políticos, trabalhei em governo, vereadores, enfim. E eu penso que quanto mais nós estivermos em determinados lugares ocupando, né, as nossas cadeiras, digamos assim, nós poderemos lutar pelos dias melhores para a nossa categoria, né? Qual a tua visão sobre essa parte da representatividade política que ainda nós ainda não conseguimos atingir com êxito, por exemplo, ainda não temos um vereador assim, temos algumas pessoas que carregam a nossa bandeira, né, como enfermagem, mas ainda não temos um pleito estruturado, por exemplo, não temos vereadores, não temos prefeitos, né, temos aqui em Lagoa do Piauí, uma enfermeira, né, a Doutora Camila. doutora Camila, isso. Então, assim, temos poucos nomes, mas não temos ainda uma estrutura sólida para que a gente possa lutar, por exemplo, pela PEC que está ali em discussão e já foi para o sol, né? A galera foi fazer a marcha, infelizmente não fui, mas vi vocês ali discutindo muito pela enfermagem. E isso vejo que, se a gente tivesse uma representatividade política mais forte, possivelmente tudo isso já tinha sido assinado, já tinha sido discutido muito mais rápido, né? Qual a tua visão sobre a representatividade política dentro da enfermagem? Como a gente está caminhando e o que a gente pode esperar para o próximo ano? Perfeito. Nessa última década, a grande discussão da necessidade de representatividade política vem tomando conta da enfermagem. E o sistema COFEM, Conselhos Regionais, como uma grande instituição vem discutindo amplamente sobre isso. Então, é uma corrente que vem de norte a sul do nosso país. E aqui no Piauí não é diferente. Nós temos, sim, vereadores que são da enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros, que são vereadores, que são prefeitos, prefeitas, mas muitos deles não foram eleitos pela categoria, foram eleitos por outras bandeiras, pelo trabalho, sim, que realizado pela enfermagem, pelo conhecimento que é na enfermagem, mas muitas vezes não eleito pela categoria. E dentro disso a gente enxerga que poderíamos estar avançando em vários pleitos, em várias questões, vários projetos de lei que pudesse dar mais segurança para o nosso exercício profissional. Sim. E que ainda são discussões, como, por exemplo, as 30 horas. Então, falar hoje em dia de 30 horas para enfermagem, uma discussão que está com 30 anos ou mais, é realmente uma lacuna aberta. Meio que ainda está engatinhando por um processo que a gente precisa resolver. Então, enquanto conselho, enquanto profissional de enfermagem, eu, Arthur, busco entender cada necessidade da enfermagem e dentro do meu trabalho, né, a minha expertise maior é com liderança e gestão, com processo de trabalho, já atuo com gestão há mais de 10 anos, é entender as causas disso e resolver. Então, sempre quando eu enxergo um problema, eu preciso enxergar as possíveis soluções. Né? E tem muitos problemas na enfermagem, que são as reclamações da enfermagem, são reclamações dos profissionais de enfermagem, como a questão da aposentadoria especial, como a questão de 30 horas, como a questão de piso salarial mais adequado, como a questão também de automatização dos equipamentos para poder garantir uma assistência mais tranquila, que eu não precise ter tanto esforço físico, por exemplo. São algumas questões que a gente precisa de lei para que fortaleça esse nosso trabalho. E isso é possível como? Nós temos a enfermagem na veia ali, no dia a dia, que né? atuamos na enfermagem no dia a dia, possa levar isso para as discussões a nível de Congresso Nacional, a nível de Assembleia Legislativa. Sim. Então, isso é muito importante, né? A gente tem pessoas que abraçam a enfermagem, que eu destaco, por exemplo, o nosso amigo Coronel Carlos Augusto, que é deputado estadual, e que ele, de maneira bem solidária, aprovou alguns projetos de lei, conseguiu intermediar para que esses projetos de lei se tornassem leis de fato, como, por exemplo, a lei das 30 horas, a nível estadual, um dos poucos estados do Brasil que tem essa lei instituída. Muito bom. A gente está aí com mais ou menos 4, 5 projetos tramitando na Assembleia Legislativa, para que possa também se tornar realidade nos próximos meses. E dentro desse processo a gente precisa ter representatividade no Congresso Nacional.
A gente precisa ter deputados federais, senadores eleitos pela categoria, que possam lutar pela categoria e dentro dessa luta pela categoria possam conquistar diariamente mais espaço para a enfermagem. Então é esse o olhar que a gente traz diariamente. Então, como eu falei, o conselho tem esse aspecto hoje ainda mais forte de verificar e atuar e trazer propostas e ter atitudes que possam resolver qualquer demanda do profissional. Então o conselho se faz hoje forte, principalmente por fazer somente as suas atividades finalistas, que já é muito difícil. Que a gente sempre fez muito bem. Então, todos esses aspectos a gente traz em discussão para os profissionais de enfermagem. Hoje, por exemplo, eu estava participando, dando a minha contribuição com fala e com orientações a um momento de greve dos profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem no Hospital Universitário aqui de Teresina. Então, lá a gente estava levando o nosso apoio, porque lutar pelas questões de enfermagem é difícil. É difícil. Então, nessa luta, a gente precisa que todos nós possamos nos dar as mãos. Na eleição, e se apoiar, né? E se apoiar. Na eleição passada, por exemplo, o doutor Antônio Neto se colocou à disposição da categoria como candidato a vereador aqui em Teresina e com a esperança de ser eleito pela categoria. E a gente se dedicou bastante para isso. Eu que nunca trabalhei com política partidária, meio que coordenei toda a campanha. Então, né? Muitas vezes a gente chegava em casa 10, 11 horas da noite, muitas vezes eu sem ver minha filha indo dormir. E muitas vezes saindo antes dela acordar. Por conta de um projeto, por conta de entender a necessidade. Então, quando a gente assume uma função dentro do Conselho Regional de Enfermagem, principalmente, ou dentro daquela unidade que a gente trabalha, a gente precisa entender o nosso papel e fazer por onde. Vestir a camisa mesmo. Vestir a camisa. A gente tem uma comissão no Conselho Regional de Enfermagem, que é a Comissão de Liderança e Gestão, em que eu atuo lá como coordenador, junto com a doutora Suzane Castro, junto com a Angélica. E lá uma das coisas que a gente fala justamente é isso, do ir além, do fazer a mais, entendeu? Então a gente precisa entender que ir além, fazer a mais, isso dá resultados. Então a gente tem essa inquietude de querer abraçar, que realmente desgasta muita gente, cansa um pouco, mas a gente tem um propósito maior, né? A gente tem muito a contribuir, muito a somar ainda, né? Eu tenho um jogador de futebol, Diego Ribas, que ele também faz algumas palestras relacionadas à parte motivacional, e ele traz uma análise bem legal, que fala assim, rapaz, essa pressão, esse desafio, esse receio, essa cobrança é um privilégio. Então, atuar no conselho é um grande privilégio porque nos permite isso, nos permite vivenciar isso e trazer melhores resultados, entendeu? Para a nossa enfermagem. Tu falando aí que ficou ali meio que na coordenação do Dr. Antônio, ele já disse aqui para nós, de spoiler, que na próxima campanha o nome dele vai estar à disposição. E aí, tá pronto também para fazer o bastidor novamente? Porque ele já disse que ele vai estar à disposição. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que o Antônio Neto, ele não é um CPF, ele já é uma instituição da enfermagem. Então, ele se coloca à disposição da categoria, mais uma vez, como pré-candidato, para que a enfermagem tenha opção. Sim. E votar no Antônio Neto não é votar no Antônio Neto. No nome, né? E sim na categoria. Na gente. Sim. É votar no Arthur, é votar na Ana, é votar no Samuel, é votar na Elisângela, é votar na Maria, na Raimunda, qualquer profissional de enfermagem. É votar na gente mesmo. É votar para a enfermagem, né? Votar na enfermagem. Tanto que a enfermagem não tem partido. A enfermagem tem o seu partido, que é a própria enfermagem. Muito então, bom. É uma necessidade urgente. E a gente precisa ver isso logo, né? É isso. A gente precisa se apoiar. Virar essa chave logo. Nós precisamos nos apoiar naqueles que querem fazer de fato. A diferença para a nossa Entendeu? categoria. É isso. E voltando aqui um pedacinho da tua fala, tu falou um pouco das comissões. Quantas comissões você compõe ali dentro do Corém? Porque eu vejo teu nome em várias. Fala aí para nós um pouco das comissões que você faz parte. Sim, um pedacinho assim, só um bem curtinho que cada uma delas aplica, porque eu sei que você faz parte de várias. É isso. Eu vou destacar aqui algumas, tá bom? Vou destacar a comissão de liderança e gestão, como eu falei. Essa parte da gestão foi meio que por acaso na minha vida. Tive uma oportunidade de emprego na parte de coordenação de um projeto, na saúde, na enfermagem. E depois assumi coordenação no Hospital da Polícia, gerência de enfermagem também no Hospital da Polícia. No conselho já chefiei a fiscalização, o DGEP, chefia de gabinete também. Então a gente já tem aí uma caminhada de mais de 10 anos buscando essa autoridade como um grande líder e gestor.
E dentro desse processo, a gente viu a necessidade de ter uma comissão dentro do conselho que discutisse sobre isso. Porque na minha vida foi meio que por acaso. Pude desempenhar muito bem a atividade na assistência, vem cá, assumir essa função agora de coordenador. E quando a gente não está tão preparado, a gente tem algumas dificuldades. Aquela história do enfermeiro, do líder já nasce com esse aspecto, a gente cai por terra. A gente precisa se preparar para ser líder. A gente vai se lapidando ali, Isso, né? a gente precisa estudar, se qualificar. Então, realmente, a gente instituiu essa comissão. O presidente designou essa comissão com o objetivo, de fato, de fomentar a liderança e gestão no aspecto do enfermeiro e também fomentar a alta performance para os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, a gente vai ter uma formação nos próximos meses voltado para o técnico e auxiliar de enfermagem de alta performance. Muito bom. A gente participa também de uma comissão de fomento acadêmico, que é essa ideia de aproximar a academia do conselho para que a gente possa construir novos profissionais de enfermagem com esse pensamento de conselho mais consolidado, essa aproximação, esse entendimento, essa parceria e trazer discussões que a comunidade acadêmica precisa já virar essa chave, precisa virar essa chave e participar, entendeu? Então é outra comissão muito importante do conselho que tem esse olhar de aproximação da academia. Nós também participamos lá no conselho de uma comissão de acompanhamento dos grupos técnicos, então a gente tem um comitê, esse comitê faz todo esse acompanhamento de todos os grupos técnicos do conselho, a parte mais organizacional relacionada a isso. A gente participa também de uma comissão chamada Compive, que é uma comissão de valorização da enfermagem. Essa comissão ela vem para conciliar principalmente as questões voltadas para as demandas trabalhistas dos profissionais que chegam diariamente no conselho. São demandas que chegam, não é a gente que vai lá atrás dessas demandas. E a gente referencia para o sindicato da categoria, Ministério Público do Trabalho. Alguns momentos a gente faz algumas reuniões presenciais e virtuais, a gente consegue resolver muita coisa simples, consegue conciliar e resolver. Então, a Compive vem com esse olhar de propositura de leis, propositura de resoluções, de coisas que chegam no conselho e o profissional tem necessidade. E a gente também participa de várias capacitações, capacitações voltadas para segurança do paciente, para liderança, para alta performance, registro de enfermagem, e outras capacitações, classificação de risco. Então, a gente está sempre envolvido em qualquer atividade do conselho para justamente construir essa enfermagem cada vez mais sólida. Muito bom. E como é para ti, Arthur, conseguir conciliar tudo isso? Porque tem o Arthur pai, tem o Arthur enfermeiro, tem o Arthur ainda é concursado, né? Ainda atua na polícia? Então, tem o Arthur ainda. Ainda tem o Arthur ali, né? Do Hospital da Polícia. Isso. Tem o Arthur que trabalha nos bastidores do Corém Piauí com todas esses pratos ali para equilibrar dentro do Corém, fora do Corém. Como é, assim, se organizar e ainda ter tempo para si? Conta aí para a gente tentar aprender. Perfeito. Eu acho que você usou a palavra certa, a organização. Eu acredito muito em organização, sistematização, planejamento. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não planeja o que quer fazer. E aí é o primeiro passo para poder errar ou fracassar. Então, assim, uma coisa que eu utilizo bastante é planejamento. Então, a gente precisa anotar tudo, a gente precisa ter uma agenda ali real time atualizada, a gente precisa entender o início, meio e fim, eleger prioridades, entender o tempo de cada coisa. Além disso, a gente atua também no Conselho Federal em duas comissões, a Comissão de Análise Técnica de Pareceres Técnicos e a Câmara Técnica de Legislação e Normas da Enfermagem, que auxilia nessa normalização da nossa profissão. Então, a gente precisa se organizar. De fato, é possível, sim, você atuar tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional, mas o segredo é se organizar. Não tem como a gente querer fazer muita coisa se a gente não tiver um planejamento e executar da melhor forma possível. E ainda estou fazendo agora um mestrado. Muito bom! Eu já tinha feito um mestrado anteriormente de terapia intensiva e iniciei agora um outro mestrado em enfermagem na atenção primária à saúde. Ainda vou ter um pouco agora essa parte acadêmica e científica, mas a gente consegue sim associar, alinhar esses astros para que aconteça da melhor forma possível. Então, o conselho que eu dou, e na enfermagem precisa ter muito isso, o enfermeiro, o técnico, auxiliar, tem esse tino para isso também, essa sistematização do que vai fazer. É muito importante, porque a gente não consegue. A gente vive uma era que as tecnologias facilitam que a gente faça muita coisa e acaba que a exigência aumenta muito em relação a isso.
Então, se a gente não mapear o que precisa ser feito, a gente se perde. E estabelecer prioridades, né? E vamos fazendo Isso. de acordo com as prioridades, né? Isso. Então, você precisa encontrar esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal, a vida religiosa. Você precisa construir essa intimidade com Deus diariamente. Esse olhar também para o cuidado em saúde. Eu estou falando bastante isso com os profissionais de enfermagem, que a gente tem que aprender também, ou relembrar, a cuidar da gente. Isso. Eu estava fazendo a reflexão que, desde a pandemia para cá, meio que a parte física eu tinha deixado um pouco de lado. E consegui resgatar agora no ano passado por conta de uma estratégia do Conselho de Promoção em Saúde, que foi a corrida da enfermagem. Então, a partir daquele momento ali, me deu um start. Pô, tenho que voltar à minha rotina saudável. Cuidar da nossa saúde é muito bom. Então, te dá mais disposição, te dá mais energia, mais vida para seguir os desafios da vida. E não então, só você para cuidar do outro, né? Não só cuidar do outro, que é a essência da enfermagem. Então, quando você encontra esse equilíbrio dentro do cuidado em saúde, desse cuidado mental, desse cuidado religioso, te deixa mais preparado para os desafios, entendeu? Que você vai enfrentar. Todos os pilares, né? Com certeza, é isso que eu acredito. Muito bom, Arthur. Agora nós vamos para um bate-papo que ele vai ser bem assim, eu queria que tu me trouxesse as primeiras respostas, assim, mais fidedignas, tá? Certo. Para que a gente não pudesse filtrar muito. Certo, tentar. Vamos lá, bem rapidinho. Uma cor. Cor, vermelho. Tem um porquê, sim? Flamengo, vermelho e preto. Eita! Sofredor! Nada, só alegrias. Arthur, se hoje eu tirasse todos os teus títulos e você fosse o Arthur, quem seria você? Pessoa do bem. Se o Senhor Jesus hoje, quando você acordou, ele te desse assim, ligasse o Wi-Fi do céu e falasse, cara, aproveita o teu dia, hoje é o último, o que você faria nesse dia? Primeiro ia tentar negociar com ele. Ia tentar argumentar que eu precisaria ficar mais tempo aqui. E depois, de fato, é aproveitar a família, a filha, né? Tem uma filha que é muito mais do que especial, a Bela. E, de fato, aproveitar minha esposa, a Ariane, meus pais, meus irmãos, entendeu? Os meus amigos. Mas, de fato, inicialmente eu ia negociar com ele. Com certeza ele ia falar assim, não, realmente você precisa ficar mais um pouco. Tem muito pra fazer ainda, peraí, né? Fico até brincando às vezes, que eu já combinei com Deus que eu tenho que viver até os 105 anos. Eita! Mas é porque realmente a gente gosta muito da vida. A gente gosta muito de fazer o bem, de colher o bem, de estar com pessoas. Então, realmente, nesses últimos momentos, estar próximo de quem gosta de você, quem te ama, de graça, é importante demais. Aproveitando essa tua fala, o que pra você hoje é felicidade? Felicidade é a tranquilidade, é a paz, é Deus, é a família. Acho que a felicidade se faz com pequenos momentos felizes. Acho que a gente precisa aproveitar e aprender a comemorar os momentos felizes. Acho que a gente perde muitas vezes essa capacidade de ser grato a Deus por tudo de bom. Nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas do dia a dia. Então, a gente tem grandes vitórias a todo momento. Quando você consegue executar tudo que planejou num dia, quando você consegue tomar um café ali em família, quando você consegue fazer uma viagem em família, quando você consegue ver ao teu redor tanto de coisas boas que você tem. Então, assim, a felicidade se faz de momentos felizes, simples, com as pessoas que realmente te amam e gostam de você, e com os resultados que são frutos ali do teu trabalho, da tua vida. Muito bom. Um erro para você que se tornou um aprendizado? Um erro se tornou aprendizado? Boa pergunta. Errar, a gente erra muito. Sim. Diariamente. Mas eu acho que o erro que a gente vai entendendo às vezes, é de não falar menos ainda. Não compartilhar tudo aquilo que você pensa. Ouvir mais. Uma pessoa que escuta muito. Mas mesmo assim, eu acho que em alguns momentos precisa ouvir mais. Eu tenho uma grande qualidade, o defeito, que eu sou muito direto e verdadeiro no que precisa ser falado. Né? E algumas vezes isso é distorcido, é levado de outra forma, principalmente quando a gente está na relação com as pessoas. Mas talvez, dentro dos meus erros, eu acho que a reflexão ainda mais de buscar estar mais iluminado naquilo que vai falar, eu acho que seria uma grande estratégia. Uma boa.
Se você pudesse escolher uma pessoa para receber um conselho, pode ser alguém que não está mais conosco ou alguém que ainda está entre nós. Quem seria essa pessoa? E se puder compartilhar, qual seria esse conselho? Certo, certo. Assim, em relação a conselhos, eu costumo dizer que cada um de nós temos ali pessoas diferentes, em eixos diferentes Em momentos de conceitos, diferentes. em momentos diferentes. Na parte religiosa, na parte familiar, na parte de negócios, na parte profissional. Então, você tem ali algumas pessoas que você escuta bastante na sua vida, né? Então, quer queira, quer não, no dia a dia, você escuta bastante a sua esposa, né? Isso. Eu escuto muito minha filha, aprendo muito com ela. Escuto muito meu pai, minha mãe, meus irmãos. Escuto também muitos meus amigos, principalmente os que convivem mais comigo, como o Antônio Neto, o Samuel. Então, assim, a gente, durante a nossa caminhada, a gente vai identificando, entendendo o que cada um pode contribuir para a tua vida. Eu acho que cada um de nós temos aspectos que somos mais maduros e que temos ali um tino melhor, e tem outros aspectos que a gente é um pouco mais frágil, que a gente não tem tanta expertise. E a gente precisa ter humildade para entender isso. E principalmente ouvir aquelas pessoas que não dizem o que você quer ouvir, que é muito difícil, né? Isso com todo carinho e respeito. Então, realmente, são essas pessoas basilares que eu busco ouvir, né? Minha esposa, minha filha, meus pais, meus irmãos, meus amigos. Realmente isso me dá uma tranquilidade nas minhas tomadas de decisão, né? E principalmente escutar Deus. Você precisa ouvir, você precisa acreditar no projeto de Deus para a tua vida. Então, quando você tem isso consolidado na tua mente, provavelmente pouquíssimas coisas vão te tirar do eixo. Então, você precisa entender que tudo que acontece com você é porque é para acontecer, não era é para acontecer, né? não é por acaso. No plano. Tá no plano de Deus. É isso que eu me apego. Muito bom. Um hábito no teu dia que o dia não pode nem terminar sem você ter feito. Um hábito que é essencial para você. Um hábito essencial é rezar. Muito Todos bom. os dias rezo. E um hábito assim familiar do nosso cotidiano é ouvir o Frei Gilson. Então, diariamente a gente escuta aqueles 6, 7 minutos, tanto eu como a minha esposa, como a minha filha, onde a gente faz algumas reflexões e muitas vezes casa com o que a gente está passando, e a gente busca cada dia a partir disso se tornar melhor. A Bíblia é sempre viva, né? Então, assim, algo que foi escrito há tanto tempo atrás, como que pode casar com o nosso dia, né? Eu acho muito interessante a Bíblia sobre isso, sabe? A importância da gente estar ligado com Cristo, porque ele sempre vai encontrar um momento para nos trazer uma mensagem que já estava escrito e que, sei lá, por algum motivo passou despercebido, mas naquele dia ela fez o real sentido. É isso. É isso. É mágico. Muito bom. Eu acho muito louco, assim, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou orar, e, tipo, tem hora que eu olho para um versículo que eu já li aquilo e, meu Deus, isso nunca me saltou aos olhos. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Muito bom. Arthur, uma lembrança da tua infância, assim, boa, ruim, sei lá, alguma coisa legal aí que você queira compartilhar. Perfeito. A minha lembrança da minha vida, eu acho que é as minhas férias, né? Eu sempre tive... fiquei muito preso em casa, né? O fluxo diário era ir para o colégio, voltar, estudar, dormir. Então, a gente tinha um pouco mais de liberdade quando estava de férias. Eita. Então, na fase de criança, adolescência, a gente sempre passava as férias na cidade aqui próximo de Teresina, que é Valência do Piauí, a cidade que meu pai viveu boa parte da vida, lá com primos, com tios, com tias. Então, realmente, aquele momento ali de infância raiz, jogando bola, empinando pipa, jogando peteca, assistindo filme. Sendo criança de verdade, sendo criança né? de verdade era muito bom, era muito bom. Então a gente tem essa grande saudade e realmente nos fortaleceu muito na caminhada. Era um momento assim de escape, de relaxar, de sair daquela rotina de pressão de estudo, de entregar resultados, entendeu? Porque todo momento você tem responsabilidades, né? Isso, então, realmente, era muito bom. Arthur, eu queria que tu deixasse uma mensagem agora, você e o pessoal que está nos assistindo, sobre o quê? Eu conheço muita gente dentro da academia, eu estou ainda no meu 7º período, mas eu conheço também pessoas que já terminaram a sua graduação e que, para mim, não faz sentido. Por exemplo, eu conheço todos os conselheiros, eu tenho o WhatsApp de vocês, Sim, sim. eu
tô nos bastidores, tem reunião, eu tô lá, tem capacitação, eu tô Sim, junto. sim. Mas, assim, existem pessoas que já se formaram e que, por exemplo, não conhecem um conselheiro, não sabem quem é um presidente. E não que você precisa saber, mas, assim, cara, eu preciso saber pelo menos quem briga pelas minhas causas, né? Sim, sim. O que você pensa ou qual recado você daria, primeiro, para os acadêmicos que estão esperando terminar a graduação para entender a área que vai se capacitar ou que vai buscar, Sim. né? Qual é a mensagem que você tem para essa galera? Não, eu vou só terminar minha graduação e depois eu vejo. E uma mensagem para quem já é formado, já é um profissional atuante, mas que ainda não conhece aqueles que brigam pelas suas causas, que é quem está à frente do Corém, do COFEM. Perfeito, perfeito. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar, acho que para ambos casa muito bem. Acho que o profissional e o futuro profissional de enfermagem, ele precisa se conectar com o conselho. Ele precisa se conectar com o conselho e com as tecnologias que tem hoje. Então, o profissional de enfermagem, um futuro profissional de enfermagem, que ele não está conectado com o melhor que tem da inteligência artificial, no sentido de como isso pode te ajudar, não como isso pode te substituir. Ou facilitar a minha rotina, não, né? Isso é fundamental. Então você precisa ter maturidade profissional para como utilizar a inteligência artificial a teu favor. O segundo ponto é se conectar com o conselho. Eu acho que o conselho hoje te dá muitas ferramentas que facilitam o teu exercício profissional. Então essas ferramentas precisam ser utilizadas. Eu preciso entender que o Conselho Regional de Enfermagem, ele é a maior instituição hoje existente da enfermagem e que tem um papel social muito importante, que nesse papel social, essa minha conexão com ele vai me abrir portas, vai abrir o entendimento da minha profissão, vai mostrar para mim outras realidades que eu não consigo ver, entendeu? Então, às vezes, você está ali desmotivado no seu ambiente de trabalho, enxergando que aquilo dali já baixa, que dali já é o limite. Saturado. Já está saturado, então consigo enxergar no conselho outras possibilidades. Hoje o conselho lhe acolhe com diversas ferramentas. Um tempo não tão distante, por exemplo, nós tínhamos voltado para as atividades finalísticas só uma divisão de fiscalização, né? Então, hoje a gente tem um departamento de gestão de exercício profissional, nós temos núcleo de conciliação, nós temos grupos técnicos com mais especialidades atuando, nós temos assessoria para o enfermeiro responsável técnico, nós temos grupo do WhatsApp. Então, assim, as ferramentas são gigantes. O que precisa? Eu me apropriar delas, para poder acessar, me conectar, acessar e virar a chave ali do meu trabalho. Então, a gente precisa entender que nessa vida a gente está aqui para ser feliz. Então, realmente, eu preciso mudar a rota da minha vida. A gente precisa entender que aquilo que você planejou, é que nem o Google Maps, o Waze, você pode recalcular sua rota a qualquer dia, a qualquer momento, entendeu? Então, a enfermagem te propicia isso e cabe a gente buscar. A gente precisa buscar conhecimento, qualificação técnica. A gente precisa ir além a cada dia, fazer muito mais do que está sendo exigido, no sentido de ter melhores resultados, de ter melhores relações. A gente precisa se empoderar desse conhecimento. Eu falo muito sobre isso também, da gente se empoderar daquilo que a gente está aprendendo e de se empoderar, a gente aplicar na prática. Começar a executar, Começar a executar. A gente precisa mostrar o nosso papel social. Então, são alguns aspectos que nos dá uma reflexão mais positiva da nossa caminhada profissional, entendeu? Então, realmente, o que eu posso dizer é se conectar com as tecnologias que se tem, se conectar com o conselho, entender mais o panorama e aí tomar suas decisões. Tudo eu costumo dizer, lá na Comissão de Liderança e Gestão, que a gente tem uma matriz lá que traz algumas reflexões do teu resultado. Então, o teu resultado, ele é fruto do que tu está executando e, com certeza, surge lá a partir do que tu pensa. Então, se teus resultados estão ruins, o culpado é você, através das suas ações, e a partir disso você precisa modificar as suas ações a partir da modificação do seu pensamento. Sim. Então, precisa refletir, precisa avaliar. Isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, então o que é que eu preciso fazer para modificar, tá bom? Mas que a profissão de enfermagem é uma profissão belíssima. A profissão de enfermagem te dá N possibilidades. A profissão da enfermagem ela é uma grande protagonista da saúde, é a grande força
da saúde, principalmente os técnicos, Somos auxiliares maiores de em enfermagem. números, né? Somos maiores em números, em necessidade da população. Uhum. Eu costumo dizer, se o profissional onde há vida, há profissional de enfermagem. Então, naquele lugarzinho mais distante, Pode procurar, que tem. vai ter pelo menos um auxiliar, um técnico de enfermagem fazendo saúde, salvando vidas, entendeu? Muito bom, então. Agora o momento teu com o pessoal. Você vai olhar ali para aquela câmera, Certo. vai dizer dos teus próximos projetos, teu arroba para o pessoal que poder te seguir, né? Poder estar ali por dentro de tudo que vocês fazem em ação. O Insta do Corém, o teu momento com a galera, dê as tuas mensagens dali e pode ficar à vontade. Perfeito. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, Ana, de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente vem fazendo enquanto pessoa, enquanto profissional de enfermagem. Realmente, eu sou muito feliz pela minha trajetória, pela minha vida, agradeço muito a Deus pelas oportunidades que eu tive. Costumo dizer que sou um privilegiado de vivenciar tudo que eu vivencio. Além dessa caminhada, agradecer o Dr. Samuel, o Dr. Antônio Neto, todos que fazem o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí cada vez mais forte, cada pessoa que se dedica diariamente. Lá a gente tem grandes amigos e amigas. Temos a doutora Deusa Helena também, vice-presidente. Temos a doutora Amparo, enfermeira fiscal, uma grande entusiasta do Conselho. Vai todo dia para o Conselho como se fosse o primeiro dia de trabalho. Então, a gente fica muito feliz com esse grande time que diariamente busca fazer o melhor para o Conselho. Agradeço também a minha família por a cada momento estar comigo, a minha esposa por ser ali o aconchego diário, a conversa diária, a que realmente ali me escuta mais diariamente sobre as reflexões do dia a dia, a minha filha, Bela, que realmente que representa na minha vida o amor, representa o que é a paternidade, é uma relação realmente muito, muito linda que a gente tem. E dizer para cada profissional de enfermagem que enquanto enfermeiro, Arthur Antunes, estarei sempre lutando por ela. Estarei sempre buscando contribuir da melhor forma possível em qualquer canto que eu estiver. Tenho muito orgulho de ser profissional de enfermagem, de ser policial militar também, de ter uma trajetória sempre pautada principalmente com ações em organização, planejamento, gestão, liderança e luta em favor de melhorias da nossa profissão. E que com certeza conto sempre com o apoio de cada profissional de enfermagem para que possa, junto comigo e com outras pessoas, lutar pelo que for necessidade da gente, tá bom? Então, o nosso Instagram é enf.arturantunes, é um Instagram profissional praticamente, com postagens e divulgações do que tem dentro da enfermagem, o que a gente vem fazendo pela enfermagem. Então, a rede social também do Conselho, através do Instagram, é o @CoremPI oficial. Então, sigam lá também para que vocês possam se conectar cada vez mais com o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e que a gente possa, nessa caminhada, ter ainda mais sucesso, tá bom? A enfermagem se faz forte com união, com trabalho, com responsabilidade, com integração, entendendo o nosso papel, se empoderando desse entendimento e cada vez mais tendo melhores resultados. Então, que Deus possa nos abençoar a cada dia e agradeço a cada um de vocês por estar aqui ouvindo as nossas palavras. Muito bom. Se você não pegou papel e caneta, volta. Tem muito insight nesse podcast. Eu mesmo já peguei vários, né? Tanto a organização, bota aí teu checklist, lista de prioridades, né? Se conectar com Cristo, cuidar de si. Cara, olha, esse podcast foi muito rico. Teve muito insight, muita coisa boa. E te agradecer, meu amigo. Muito obrigado pela tua parceria. Muito obrigado por ser sempre tão solícito. Muito obrigado por nos representar também, né? Tanto como profissionais, agora também, né, na nossa comissão ali. Muito obrigada por estar lá contigo, fazendo parte. Fico muito feliz de poder compor, poder ajudar, poder estar junto. E muito obrigada por nos dar, né, esse show hoje. Foi muito massa, foi muito legal, muito insight, muita coisa boa, muita novidade, né? Muito sobre o que é. Não tem muito spoiler, né? Não vamos dar muito spoiler. Então, vocês fiquem ligados aí nos 2 arrobas que ele deixou para vocês. Tem muita coisa boa por vir. Estejam com o seu voto aí aberto, né? O doutor Antônio já colocou o nome dele à disposição. Então, já é assim,
Você, profissional de enfermagem, não tem desculpa e não tem por que votar em outro profissional. Vocês precisam votar naqueles que vão defender as nossas causas. E nada melhor do que aquele que conhece de verdade, que vivenciou na prática, tanto como profissional, quanto quando estava, né, à frente da comissão. Então, você, profissional da saúde, enfermeiro, técnico, auxiliar, já guarde o seu voto e vamos esperar aí o nome do Dr. Antônio estar à disposição para que a gente possa elegê-lo, né? E que a gente possa se qualificar dentro das nossas competências, né? Aqui também foi muito bem falado sobre competências, sobre se qualificar, sobre estar por dentro do conselho. Você que ainda não conhece o seu conselho, cara, não tem desculpa. Eu tenho alguns amigos, assim, já formados, que já trabalham, né? Tem anos de formados. E eu falei desses dias, né? Você conhece o presidente? Não acredito. Né? O cara já é, por exemplo, assim, já é responsável técnico da UTI do Hospital Fulano de Tal, trabalha no interior, não sei o quê, já tem anos de formado, não conhece o seu presidente. Perfeito. Não justifica. Para mim, não justifica. Eu comentando isso com meu esposo em casa, e ele dizendo, amor, nem todo mundo tem, assim, essa desenvoltura para fala, Sim, né? sim. Mas, cara, para mim não faz sentido, né? Assim que eu escolhi a enfermagem, disse, não, é enfermagem? Não, pois então eu preciso saber de todo mundo que tá ali, né, nos bastidores. E desde que eu fui a primeira semana da enfermagem, eu já conheci o Dr. Antônio também, muito simples, um cara solícito, assim, de verdade. Ali na minha primeira semana da enfermagem, eu já tive contato com ele de WhatsApp. Assim que Samuel tomou posse, o Dr. Antônio me apresentou o Samuel. E aí ele falou, cara, vem cá, essa aqui é a mais desenrolada que eu conheço. Sim. Então, para mim, não justifica, né? A pessoa ser o profissional e não conhecer quem defende a tua causa. Então, se você ainda não segue, né? Enfermeiro Arthur, enfermeiro Antônio Neto, enfermeiro Samuel, Corém Piauí, cara, são alguns arrobas assim que são inadmissíveis não estar na sua lista. Corre lá. E tem muitos outros, né? Tem Silvana, tem Ana, tem Wendel. Tem muitos nomes aqui, não vamos parar de falar para a gente não pecar com os outros que eu esqueci de falar, né? Mas tem muitos nomes que são de extrema importância e não tem porquê você não estar seguindo essa galera que vai te fazer crescer como profissional, que vai fazer você entender sobre leis, sobre aquilo que te ampara como profissional. Então, são pessoas que a gente precisa ter perto. Perfeito. Não só... Vou até tomar cuidado aqui com as palavras, né? Não por interesse, Claro. mas eu preciso estar perto dessas pessoas para saber o quê? Cara, o que é que está tendo de inovador na enfermagem que eu ainda não acessei? Sim. Entende? Não por interesse, mas sabendo assim, o que eu ainda posso fazer pela enfermagem e por mim, usando as estratégias possíveis dentro dos projetos de lei, dentro do que a enfermagem me permite crescer, né? Que eu posso contribuir. Isso. E hoje nós também aprendemos muito sobre gestão. Muito obrigada, né, por dar a tua contribuição sobre o que é, né, um profissional que consegue conciliar ali as suas gestões pessoais, profissionais, se organizar quanto a tudo isso. Foi muito rico. Eu aprendi bastante. Esqueci meu bloquinho de notas hoje. Eu sempre estou ou com tablet aqui ou com bloco de notas, mas hoje esqueci. Já vai ficando assim mais fácil, né? A desenvoltura do podcast. A gente vai parando de precisar ali do mapinha para poder se seguir. Mas é muito bom para a gente anotar os insights, são muito importantes. Muito obrigada, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Até o próximo aí, se Deus quiser, daqui uns dias teremos muitas novidades e aí trazer você aqui para contar para a galera de primeira mão, tá bom? Perfeito, combinado. Muito obrigada, Até viu? Mais. Esse podcast foi produzido pela Duni Digital, hoje com o olhar criterioso do Francisco. Muito obrigado, meu amigo Chico, por conseguir capturar cada uma das imagens e se tornar real esse momento aqui de muita troca, muito insight e muito aprendizado. Foi um podcast muito rico. Ele foi produzido aqui no Espaço Living. Se você tem o desejo de produzir o seu podcast, seu conteúdo digital, nos chame aqui no nosso direct. Teremos o prazer de fazer o seu projeto se tornar um projeto real, da melhor forma possível e com as melhores qualidades. Muito obrigada a você que está conosco até agora. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau!